sim, de dar mais oportunidades para o Rafael Paiva. E acho que só assim a gente vai ver, de fato, qual é a qualidade do Rafael. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui, né, a nossa equipe que participou do jogo, né, transmitiu o jogo lá em São Januário. Estão lá Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido, e Roger Flores. Estava conversando aqui, meus amigos, vejo aqui na nossa hashtag Troca de Passes algumas críticas ao trabalho do Rafael Paiva. E tem adversários, né, também sentindo o momento do Internacional. Por exemplo, o Rafão Zubeldia diz o seguinte aqui, ó, torcedor do São Paulo. Já era Libertadores fase de grupos direto para o São Paulo. O Inter está muito sólido com o Roger. A única chance é se o Botafogo for campeão da Libertadores e aí virar G6. Abraços. São momentos diferentes, né? O torcedor cobrando o time do Vasco, especialmente o Paiva, que é o técnico, e os adversários respeitando esse Internacional que vive um grande momento. Bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Diniz. Um abraço para você, amigo, Jéssica, Alex, a galera que está acompanhando o Troca. E é bem por aí mesmo, né? Porque não tem muito que a gente falar a respeito do que é essa campanha do Vasco de oscilação. É um time que estacionou, estagnou, 3 jogos perdendo, 3 jogos sem marcar nenhum gol. Para ali no meio da tabela contra esse Internacional, que é um negócio impressionante, né? A maneira como o Roger conseguiu encaixar esse time e chegar a 15 rodadas de invencibilidade num Campeonato Brasileiro tão parelho como a gente percebe, né? Ano após ano o campeonato vai ficando mais apertado, mais parelho, mais difícil. Não é todo dia que vai surgir um case como esse Internacional do Roger, que veio aqui, encarou, venceu. E a gente falou muito ao longo da transmissão, não é, Roger e Lédio? O Inter não teve dificuldade, o Inter se sentiu confortável para conquistar esses 3 pontos. É por aí? Num primeiro momento o Vasco até iniciou de uma maneira em que poderia, pelo menos, dar ao torcedor uma esperança de um time melhor treinado, até porque as duas equipes ficaram quase 12 dias sem uma partida, né? Então a expectativa de uma volta é que você tenha as equipes melhor, né? Fisicamente, taticamente, coletivamente. O Inter melhorar daquilo que estava é difícil, porque já vinha jogando um grande futebol. Agora, o Vasco era fácil, porque estava num momento muito ruim. E nesse primeiro momento de início de partida, parecia que o Vasco dava sinais de uma melhora consistente, mas isso não durou 20, 25 minutos. O Inter, quando percebeu, opa, meu time é melhor, deixa eu botar a bola no chão, deixa eu começar a trabalhar, deixa eu começar a rodar de um lado para o outro, começou a botar o Vasco em dificuldades, o Vasco não conseguia encaixar na marcação e o Inter foi criando situações. No primeiro tempo, algumas pegadas de fora da área, algumas infiltrações, principalmente pelo lado esquerdo. O René teve uma participação. Essa aí uma finalização do Verratti, mas a bola foi parada por causa de impedimento. E no segundo tempo voltou da mesma forma, igualzinho, o Inter controlando o jogo com certa facilidade. Já tinha Borré perdido uma situação de gol na frente do Léo Jardim. O Gabriel entrou, bateu uma bola cruzada muito perigosa. O Bruno Henrique já tinha finalizado da mesma região que o Wesley finalizou. E o Léo Jardim fez boa defesa. E aí, quando veio a finalização do Wesley, não teve chance para o Léo. Era um gol muito desenhado, muito claro o que iria acontecer. E o Vasco não soube impedir. A partir daí, começaram as substituições. O Inter deu uma recuada, começou a jogar em cima do desespero do Vasco. E o Vasco até deu uma resposta com o Coutinho, com 2 lances ali, mas não foi suficiente, né, Lédio? E só para... a gente estava vendo a Jéssica comentar, né, sobre... E aí concordo com alguns pontos. O único detalhe é que... E aí, uma informação, mas já com opinião. O Rafael Paiva não fica, né, pro ano que vem, né, Lédio? Não, dificilmente fica. Boa noite, amigos. Mas eu acho que ele não é culpado. Sinceramente, não vejo culpa nenhuma. Tem responsabilidade. Entendi o seu contexto, mas é que a torcida a torcida tem que achar um culpado, né? Agora, a torcida agora vai me achar culpado também. Eu vou dizer que esse é um dos resultados mais previsíveis do campeonato. O Inter ganhar do Vasco mesmo em São Januário. Imprevisível é o Vasco ter 43 pontos com esse time hoje, faltando 4 rodadas para o campeonato acabar. Isso é uma coisa imprevisível que o torcedor deveria agradecer. Que o Vasco tem 43 pontos, precisa de 2, 3, até para brigar por uma vaga
Na Sul-Americana, a Libertadores me parece utopia nessa altura do campeonato e deveria ser pensado assim, porque o Vasco não tem time nesse momento para jogar uma Libertadores consistente. E o Inter não. O Inter é um time que está invicto há 15 jogos, não perde desde agosto, ganhou 11 desses 15, se impõe fora de casa, se impõe dentro de casa, joga bem, tem controle do jogo. E como disse o Roger, com 20 minutos ele viu que dava para ele se estabelecer no meio-campo. Quando o meio-campo do Inter resolveu assumir o jogo, controlou e poderia ter feito 2-0 depois do primeiro gol, poderia ter feito 3-0, que teve chance de contra-ataque. E o Vasco completamente alucinado, tentando chegar com bola levantada na área, o Verratti correndo de um lado para o outro, os pontas jogando muito mal, as alternativas de ponta que o Paiva tem. E no final das contas é isso, acho que um resultado muito previsível. O torcedor pegou 3 pontos, o Rafael Paiva, não é culpa dele. Ele é um técnico, tem suas limitações, está começando a carreira, ele pode tomar decisões equivocadas, mas algumas ele acertou e o time, volto a dizer, tem 43 pontos. Ganhar no Caldeirão é obrigação. Tem que combinar com o adversário, né? O Vasco não perdia no Caldeirão desde abril. Então o Caldeirão ajuda muito o Vasco. Mas quando o Vasco pega um time que é muito melhor que ele, dificilmente ele consegue se impor. Basta olhar os jogos que o Vasco consegue ganhar. Sim. E os que ele não consegue se estabelecer mesmo dentro do Caldeirão. É isso, e sem vergonha. O time sem vergonha, o time não é sem vergonha, o time é limitado, o time é ruim, o elenco é ruim, o time é ruim. Então, no final das contas, Felipe, é isso, um resultado absolutamente previsível. Claro, você sabe que eu estava pensando aqui, né, e lendo as críticas ao trabalho do Paiva, eu acho que é você olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Porque eu acho que o trabalho é mais para elogios do que para críticas, porque não se imaginava o Vasco estar nesse momento com essa pontuação. Se está hoje livre do rebaixamento, ou praticamente livre do rebaixamento, só uma tragédia, né? Teria que acontecer para o Vasco ser rebaixado, é muito por mérito dele, né? Porque conseguiu uma arrancada ali no começo que fez o Vasco pontuar acima do que se esperava para o elenco que tem. Então é uma balança difícil de ser feita. O que será que o Paiva poderia ter feito com um elenco que tem o Internacional, por exemplo? A gente não sabe, né? Não dá para saber porque é algo impensável. Mas acho que é uma questão para ser avaliada também pensando na próxima temporada, não, amigos? Não apenas essa parte final. E sem contar o fato de que ele atinge, junto com o elenco do Vasco, os 43 pontos 3 rodadas atrás, né? Ou seja, o Vasco tem 43 pontos desde a 31ª rodada. Com 31 rodadas, praticamente uma pontuação que tira o time da possibilidade de um rebaixamento, é de se comemorar, é de se falar, mas veja os pontos que o Vasco perdeu nas 3 últimas rodadas. Ele perdeu para o Botafogo, que é o líder do campeonato. Foi atropelado, mas é o líder do campeonato. Perdeu para o Fortaleza, que é o 3º colocado e ainda briga pelo título. E perdeu hoje pelo Internacional, porque o Vasco é pior do que esses times. Entendeu? Às vezes você consegue, o pior consegue vencer o melhor. Mas no futebol de hoje, competitivo, são raras essas vezes. Sim. Essas vezes já foram mais abundantes em outros momentos do futebol. Hoje o mais forte, normalmente, é muito mais forte do que o seu concorrente. Então, o torcedor, ele não vai entender isso. Mas é a nossa obrigação tentar entender, tentar passar esse contexto. E é mais ou menos por aí, né, Roger? 3 rodadas atrás, descontando esses resultados, o Vasco já tinha uma pontuação que deixasse mais ou menos o ambiente controlado, então, né? Mas aí eu diferente de anos anteriores. Então, mas aí eu entendo o torcedor. Por mais que o Lédio tenha total razão de que o Vasco enfrentou 3 times melhores do que o Vasco, quando você sai dessa pressão de um time que esteve nessa pressão o campeonato inteiro, até por todo o contexto político e de compra de SAF, de quebra de contratos e tudo aquilo que se desenhava para o Vasco... O Vasco tomou 4-0 aqui pro Criciúma. Logo na sequência tomou 6 pro Flamengo. Então o fantasma estava aqui rondando. E aí quando consegue essa façanha de sair da zona de rebaixamento ou sai dessa briga de zona do rebaixamento,